De volta já aqui com Bem Assim, olha só, viu? Polêmico e aparentemente eficaz para a perda de peso, o jejum intermitente, ele tornou-se famoso, né, entre principalmente as celebridades. Mas, ao contrário do que muitos pensam, tá, pessoal? Essa prática, ela não é nenhuma novidade. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com a nutricionista do Apivida e Cléa Rocha. Seja bem-vinda, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Obrigada. Vamos lá começar explicando o que é esse famoso jejum intermitente que todo mundo fala e quer praticar? Ultimamente tem crescido muito a busca pelo jejum intermitente. É um método nutricional que consiste em a gente ficar algumas horas programadas sem se alimentar, especialmente o alimento sólido. Sim. Mara. Certo? Só que como eu coloquei, precisa ser programado. Intermitente porque ele é descontinuado. Sim. Não, a gente não pode ficar em jejum por um tempo indeterminado também. Por exemplo, normalmente varia de 12 horas, que é o mínimo, a 48 horas, que é o máximo, certo? Mas geralmente as pessoas ficam 16 horas a 20, 24 horas. Já é bem eficiente. Então, precisa ser descontinuado, como o próprio nome já coloca. Tá. Certo? Então, alimentos sólidos a gente evita. Alguns líquidos podem ser utilizados, como chás, café sem açúcar, água. A água é bastante aconselhado ao longo das horas que a gente passa em jejum. É necessário, inclusive. Você falou sobre horas, né? 24 horas. Muita gente acaba adotando uma fórmula, se assim eu posso falar, que é de 16 horas de jejum e 8 horas comendo. Tem que ser essa fórmula ou não necessariamente? Sempre vai depender ali da rotina de cada um? Não necessariamente. Certo? A gente tem que prestar muita atenção também, principalmente aquelas pessoas que vão iniciar. Sim. Certo? Então, quando a gente vai iniciar um jejum intermitente que nunca fez antes, o ideal é a primeira semana antes de iniciar o jejum, é começar a ir tirando os lanchezinhos. Aí faz as 3 principais refeições. Okay. Aí na outra semana, isso previamente uma semana antes, para os iniciantes. Depois dessa semana que cortou os lanchezinhos, aí a gente começa, de preferência com o jejum, já pode ser o de 16 horas, aí a gente se alimenta até 8 horas da noite e a refeição antes do jejum ela é muito importante, então não é de qualquer jeito que a gente faz o jejum, não é simplesmente deixar de se alimentar. Me alimentei agora, qualquer refeição e vou ficar em jejum até o outro dia, ao meio-dia, porque a gente entraria às 20 horas. Sim. E aí voltaria às 12 horas, que já seria no horário do almoço, certo? Mas a gente tem que programar esse jejum, inclusive a refeição que vai ser feita antes. Então precisa ser uma refeição rica em fibra, pobre em carboidrato especialmente e em gordura também, rica em proteína magra, certo? Então, por exemplo, uma salada com um bife de peito de frango, certo? Ou um bife de carne vermelha magra mesmo, ou um ovo cozido com salada, certo? Então, você pode também ser uma raiz, uma batata doce com a proteína magra, porque esses alimentos, eles têm um índice glicêmico pequeno, reduzido. Então, a glicose ela vai sendo liberada lentamente para a circulação. Então, a gente vai vai demorar mais a ficar com fome. Exemplo, se a gente vai iniciar um jejum intermitente e vai numa pizzaria antes, tem pessoas que dizem, antes do meu jejum eu vou me despedir da comida. Você está morrendo de fome, menina. Então vai numa pizzaria. Mas o que é que acontece? Certo? A pizza, massa, é carboidrato simples, muito rico em glicose. Então a glicose, o índice glicêmico das massas é muito elevado, então passa rápido para a circulação. E você logo depois vai estar com fome novamente. Sim. Então vai ser muito difícil suportar as 16 horas. Então precisa programar o que comer. E o depois do jejum também, a quebra do jejum, certo? Até porque o nosso estômago, ele ficou, as enzimas digestivas diminuíram, porque estava sem atividade, então a gente não pode
na volta do jejum, que a gente chama quebra do jejum, a gente fazer uma refeição também, certo? Pesada, com muito carboidrato e gordura do mesmo jeito. Então, novamente, mais fibra e proteína magra. E logo de início, para quebrar mesmo o jejum, de preferência um caldozinho nutritivo, alimentos mais líquidos, certo? Aí depois, na próxima refeição, já pode ser normal. Mas mesmo assim, uma alimentação saudável. Ok. Agora, uma dúvida, né, de muita gente. É saudável, Nutri, ou não fazer o jejum intermitente? Muito. Quais são os benefícios, né, dessa prática? É muito saudável, gente. Porque o jejum, na verdade, ele é uma prática de um hábito saudável de alimentação, se a gente sabe programar e fazer, certo? Porque quem está fazendo jejum intermitente, que deve ser acompanhado com a orientação de nutricionista, certo? Para a gente realmente não trazer algum malefício para a saúde, certo? Então, é importante a gente observar também que pessoas com alguma patologia não podem estar fazendo sem orientação. Sim. A gente vai colocar aqui daqui a pouquinho. Certo? Mas é muito saudável, porque como a gente está evitando alimentos gordurosos e ricos em açúcares simples, a gente vai ajudar a diminuir as glicemias no sangue, ou seja, o açúcar no sangue, aquelas pessoas que estão pré-diabéticas, por exemplo, certo? Então, diminui níveis de triglicerídeo também. Pessoas que estão com gordura no fígado, também ajuda a ir reduzindo essa gordura no fígado. Por quê? Quando a gente está em jejum, e isso é importante que a partir das 16 horas, a gente começa mesmo aquela queima mais intensiva da gordura, certo? Então, o organismo vai começar mesmo a queimar a gordura. Então, isso ajuda a reduzir os níveis de colesterol, LDL, que é o colesterol ruim, ajuda a melhorar a gordura boa, aumentar o HDL também. Então, diminui os níveis de triglicerídeo também, que é aquela gordura que vem mais das massas. Então, como a gente está deixando de comer mais a massa, o carboidrato, o triglicerídeo vai diminuindo. E é esse triglicerídeo que costuma se acumular no fígado, causando a gordura no fígado. Então, ajuda a tratar a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Ajuda a tratar pessoas que estão com a glicemia alterada ou pré-diabéticos, certo? Pessoas que estão com sobrepeso, porque ajuda no emagrecimento, sim, certo? Porque depois das primeiras 4 horas em jejum, até as primeiras 4 horas, a gente vai queimar, vai utilizar a energia daquela última refeição, certo? Aquela última refeição vai ser queimada para gerar energia. Depois das 4 horas, aí o organismo começa a queimar a gordura, mas inicialmente mesmo, antes da gordura, o nosso corpo começa a fazer uma autofagia. Isso é muito saudável para a gente, porque ele vai utilizar aquelas células envelhecidas do nosso corpo para gerar energia. Então, isso é um dos maiores benefícios do jejum intermitente, porque a gente vai ter uma renovação celular, literalmente falando, em tudo, todas as células do corpo, inclusive as células de defesa. Então, melhora a imunidade também, certo? Renova a flora intestinal, porque está melhorando as células de defesa, está renovando as células dos nossos intestinos também. Sim. Então, traz muito benefícios para a saúde, sim. E Nutri, tem alguém que não pode fazer o jejum intermitente? É algum caso que não é indicado? Sim, muitos até. Certo? Crianças não devem fazer jejum intermitente porque elas estão em fase de crescimento, desenvolvimento, então muitas horas sem se alimentar, o organismo da criança não suporta, não é aconselhado, certo? Adolescentes também, certo? Gestantes, mulheres amamentando, certo? Pessoas que têm problemas estomacais como gastrite, úlcera, históricos de anemia, certo? Pessoas que têm diabetes já instalado, certo? Porque tem picos de hipoglicemia, então pessoas com a glicose baixa que têm esses picos de glicemia, não é aconselhado passar muito tempo sem se alimentar, porque tem jejuns que a gente passa até 48 horas. É um extremo.
tá certo? Depois disso já não é aconselhado, porque aí pode fazer o contrário, porque normalmente o jejum ele acelera o nosso metabolismo. Porque quando o organismo é forçado a utilizar a gordura para gerar energia, ele precisa acelerar, dá mais trabalho, digamos assim, para o corpo utilizar a gordura para gerar energia. Então acaba que a gente queima mais. E aí quando a gente volta, aí o organismo já está naquele ritmo mais acelerado, então ajuda a ir acelerando o metabolismo. Especialmente para aquelas pessoas que vêm já no consultório fazendo educação alimentar com restrição calórica para perder peso e às vezes estaciona. Sim. Não é? Então quando a gente percebe que estacionou aquela perca de peso, a gente entra com um jejum intermitente. Certo? Então pode ser feito uma vez na semana, tranquilamente, a vida toda. Até. Isso é ótimo porque quando a gente está em jejum intermitente, a gente precisa, para estar em jejum, estar se alimentando muito saudável. Então isso ajuda até a gerar um hábito alimentar saudável. Verdade. Porque como a gente colocou, não é qualquer alimento antes e depois. Tem que ter o alimento certo. Justamente. Quais que são as grandes dicas, então, Nutri, que ficam para quem está aí ou pretendendo fazer ou está começando a pensar no jejum intermitente? Então, se programar, buscar a orientação do profissional, do nutricionista, porque tem o jejum, ele vai ser adequado para cada organismo. Então, tem pessoas que já têm o hábito de, muitas vezes, não fazer o de jejum de manhã. Então, para essas pessoas vai ser até mais fácil, porque geralmente é o período da manhã, a gente pega o período do sono e um período da manhã, certo? Tomar bastante água para estar se hidratando, chá sem açúcar é liberado, café sem açúcar é liberado também, tá certo? E procurar melhorar o hábito alimentar, observar os alimentos, programar. O ideal é um dia que a gente esteja em casa para fazer o jejum, porque aí você vai programar exatamente qual vai ser a alimentação pré, qual vai ser a alimentação pós, para você não sentir fome. E é interessante que realmente quem faz jejum vai constatar o que a gente está colocando aqui. Depois de 16 horas, 20 horas em jejum, você sente uma melhora inclusive mental, porque teve renovação celular. Então, você tem menos fadiga, você nem sente fome porque o seu corpo está queimando a sua gordura que estava armazenada. Então, naquele período é interessante, quem faz não sente realmente fome. E fala quando isso, chega né, nos também. estágios finais já do jejum. Muito interessante. Então, pessoal, não é se jogar num rodízio de pizza para se despedir e no outro dia começar o jejum. E nem muito menos quando você for quebrar esse jejum, quando você for encerrá-lo, você também acabar comendo qualquer tipo de comida, principalmente comidas gordurosas. Calma. Busca primeiro a orientação de um profissional e aí sim você pode fazer essa técnica, claro, sempre contando com essa avaliação e com essa indicação desse profissional e sabendo exatamente o que é que você deve comer quando você estiver nesse intervalo que você pode se alimentar, ok? Quem tiver mais dúvidas, quem quiser entrar em contato, como é que pode fazer, Icléa? Pode me buscar no Instagram, Icléa Rocha. Certo? Tem o meu número de contato lá também. Sim. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 9109-4829 e Cléa Rocha no Instagram. Mandar mensagem, a gente responde. Muito bem. Cléa, que faz parte da equipe do Apvida aqui de Maceió. Muito obrigada mais uma vez, Eu que agradeço, pela sua participação. Mara. Sempre muito bom estar aqui com vocês. A gente também adora. Parabéns pelo Obrigada. trabalho. Bom dia. E olha, você que está aqui aproveitando esse papo aqui com a Nutri, de jejum intermitente e alimentação saudável, no próximo bloco, para a gente fechar o programa, vamos aprender a fazer macarrão de abobrinha e cenoura com camarão. Uma alimentação também super leve e saudável que pode ser ótima aí para você. Então não sai daí, eu volto já.